Gostaríamos de solicitar aos senhores que estão ao fundo, nós temos alguns lugares, por favor, na frente. Gostaríamos que eles se colocassem à vontade nesta reunião em companheiros de uma nova associação. Nós temos lugares à frente e poderão se assentar. Nós vamos proceder, na sequência, por uma questão de formalização legal. A leitura desses estatutos será feita pelo nosso mestre de cerimônias e ficará, após isso, nós vamos colocar em aprovação final e a homologação efetiva da fundação da Associação Brasileira de Logística. Pedir, então, ao Sr. Robson que procedesse a leitura. A Associação Brasileira de Logística, ASLOG, Estatuto, capítulo 1º, da denominação, foro e objetivos. Artigo 1º. Fica constituída por prazo indeterminado sob a denominação de Associação Brasileira de Logística, com a sigla ASLOG, Sociedade Civil de caráter privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na capital do Estado de São Paulo, com âmbito nacional. Parágrafo único. Conceitua-se que logística é a função sistêmica de otimização do fluxo de materiais e informações de uma organização. Integra duas ou mais atividades gerenciais e operacionais, planejando, implementando e controlando o fluxo eficiente de materiais e informações do ponto de origem ao ponto de destino, com o propósito de adequá-lo às necessidades dos fornecedores e clientes. Artigo 2º. A ASLOG terá os seguintes objetivos: promover a função sistêmica logística e sua compreensão em todos os segmentos da atividade econômica. Prover seus membros, bem como outros profissionais e entidades da área de desenvolvimento profissional na função logística. Assegurar e promover contatos e troca de informações e ideias entre profissionais, especialistas e demais envolvidos na logística. Promover intercâmbio permanente entre a atividade profissional e acadêmica. Perceber e divulgar mudanças relevantes no ambiente externo e na tecnologia que propiciem aumento de eficiência na função logística. Contribuir com as instituições governamentais ou não, com a finalidade de normatizar, regulamentar e integrar as atividades ligadas à função logística. Capítulo 2º, dos membros associativos. A ASLOG congregará profissionais de empresas e entidades de direito público e privado voltados para o desenvolvimento da logística. Artigo 3º. As seguintes classes de membros constituirão a ASLOG. A. Fundadores. São os profissionais de logística que subscrevem a ata de constituição. B. Regulares. São os profissionais de logística que se associarem após a fundação. C. Corporativos. Empresas ou entidades de direito público ou privado que se associarem após a fundação. Estas devem nomear um representante credenciado. D. Colaboradores. São pessoas físicas provenientes de qualquer área profissional correlata ao sistema logístico interessadas em colaborar com a ASLOG para a obtenção dos objetivos estatutários. E. Universitários. São pessoas físicas do corpo discente ou docente das universidades que se associarem após a fundação. F. Honorários. São pessoas físicas que tenham contribuído de maneira relevante para o desenvolvimento da logística, a juízo do Conselho Administrativo. Artigo 4º. As admissões ao quadro associativo, exceto membros honorários, serão feitas mediante propostas apreciadas e aprovadas pela diretoria executiva. Artigo 5º. A qualidade de membro perde-se por demissão, falecimento, falta de pagamento das contribuições obrigatórias, desligamento proposto pelo Conselho de Ética. Capítulo 3º. Dos direitos e deveres dos membros associativos. Artigo 6º. Os membros, estando em dia com suas contribuições, gozarão dos seguintes direitos. A. Frequentar as dependências sociais, acatando o seu regulamento. B. Assistir a todos os atos culturais, sociais e tomar parte dos mesmos dentro de seus regulamentos. C. Apresentar propostas, estudos e sugestões à diretoria. D. Participar dos cursos, seminários, convenções, palestras e outros atos sociais que venham a ser realizados, obedecendo às condições previamente prescritas. E. Votar para qualquer cargo eletivo da ASLOG após cumpridos os primeiros 30 dias do seu ingresso no quadro associativo, excluso honorários e universitários. Parágrafo único. Cada membro terá direito a um único voto. F.
ser votado para quaisquer cargos eletivos da ASLOG, exceto os membros honorários universitários e corporativos, após cumpridos os primeiros 180 dias do seu ingresso no quadro associativo. Artigo 7º. São obrigações dos membros, além da obediência aos regulamentos da ASLOG e respeito às decisões dos poderes ou órgãos competentes: a. Acatar, zelar e cumprir os estatutos, regulamentos e as decisões da Assembleia Geral, dos Conselhos e da Diretoria Executiva. B. Zelar pelo bom nome da associação e esforçar-se pela manutenção da sua imagem institucional. C. Pagar pontualmente as contribuições e demais obrigações pecuniárias. Os membros honorários estão dispensados destas obrigações. D. Comparecer às Assembleias Gerais e manter conduta compatível com os objetivos da ASLOG. Artigo 8º. Serão reintegrados os membros anteriormente afastados por falta de pagamento que voltem a ficar em dia com as contribuições. Capítulo 4º da Assembleia Geral. Artigo 9º. A Assembleia Geral da ASLOG é constituída de todos os membros associados, excetuando-se os honorários e universitários. Artigo 10. Os membros da ASLOG se reunirão em Assembleia Geral Ordinária pelo menos uma vez por ano, durante o mês de março, mediante convocação por carta, telex, telegrama ou facsímile, especialmente para este fim e através de edital de convocação, em no mínimo um jornal de grande circulação, constando a ordem do dia. Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária aprova os relatórios do Conselho Administrativo, a gestão operacional e financeira da ASLOG, aprova as contas do exercício encerrado e decide qualquer questão de interesse geral. B. A convocação da Assembleia Geral Ordinária deverá ser efetuada com antecedência de 15 dias e nela deverá constar a ordem do dia. Artigo 11. A Assembleia Geral Ordinária será convocada pelo presidente do Conselho Administrativo e por ele presidida. Parágrafo único. No seu impedimento, assume a presidência o presidente da diretoria executiva. E no impedimento deste, o primeiro vice-presidente da diretoria executiva. Artigo 12. A cada 2 anos, a Assembleia Geral Ordinária será convocada especificamente para a eleição no mês de novembro. Parágrafo único. A posse dos membros eleitos deverá ser realizada em Assembleia especialmente convocada para este fim 30 dias após a eleição, quando inicia seu mandato. Nesta Assembleia serão aprovadas as contas da gestão anterior. Artigo 13. As decisões da Assembleia impõem-se a todos os membros da ASLOG. Artigo 14. A Assembleia Geral poderá reunir-se em caráter extraordinário mediante convocação de 1/5 dos membros associados com direito a voto, ou pela diretoria executiva por apreciação de 2/3 de seus componentes, ou ainda pelo Conselho Administrativo por apreciação de 2/3 de seus membros. Parágrafo único. Letra A. A convocação da Assembleia Geral Extraordinária, através de 1/5 de membros associados, deverá ser comprovada pela coleta de assinaturas em livro próprio. B. A convocação da Assembleia Geral Extraordinária por 2/3 dos componentes da diretoria executiva ou administrativa deverá ser lançada em ata de reunião. C. A convocação da Assembleia Geral Extraordinária deve constar ordem do dia específica, não sendo permitido o item assuntos gerais. Artigo 15. A Assembleia Geral se instalará em primeira convocação com a maioria simples dos membros associados com direito a voto e em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número. Artigo 16. A Assembleia Geral deliberará por maioria simples dos membros presentes com direito a voto, salvo na hipótese de dissolução e liquidação da ASLOG ou de alteração do Estatuto, casos em que será necessária a aprovação de 1/3 dos membros associados. Parágrafo único. A votação só será secreta nas Assembleias Gerais de eleição dos Conselhos e da Diretoria Executiva. Capítulo 5º das eleições. Artigo 17. As eleições são realizadas em Assembleia Geral Ordinária, especialmente convocada para este fim na forma do artigo 10. Parágrafo único. As eleições são realizadas a cada 2 anos, sempre na primeira quinzena do mês de novembro e a posse 30 dias após. Artigo 18. As eleições são efetuadas através de chapa completa submetida ao Conselho Administrativo até 45 dias antes da data de sua realização. Parágrafo único. A chapa completa é compreendida por presidente do Conselho Administrativo, membros do Conselho Administrativo, presidente da Diretoria Executiva,
primeiro vice-presidente da diretoria executiva, segundo vice-presidente da diretoria executiva, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, diretor social, diretor técnico, membros efetivos do Conselho Fiscal, 3, membros suplentes do Conselho Fiscal, 3, membros efetivos do Conselho de Ética, 3 e membros suplentes do Conselho de Ética, 3. Artigo 19. A forma de eleição será de acordo com o contido no regulamento interno da ASLOG. Capítulo 6º dos Conselhos da ASLOG, do Conselho Administrativo. Artigo 20. A ASLOG terá um Conselho Administrativo eleito pela Assembleia Geral composto de um mínimo de 8 e um máximo de 16 membros. Artigo 21. Os membros do Conselho Administrativo terão mandato de 4 anos, sendo que a cada 2 anos será renovada a metade de seu quadro. Parágrafo único. A. É permitida a reeleição por mais um período consecutivo de 1 ou mais conselheiros. B. Perderão seus mandatos os conselheiros que não comparecerem a 3 reuniões sem justificativa, ou por não poderem continuar exercendo a atividade junto à ASLOG. C. Havendo vaga no Conselho, essa não será preenchida até o momento de nova eleição. Artigo 22. Compete ao Conselho Administrativo a. Referendar até 30 dias antes da Assembleia Geral Ordinária as chapas com os nomes dos candidatos à eleição para a diretoria executiva e de 3 membros e 3 suplentes para o Conselho Fiscal e Conselho de Ética. B. Fiscalizar as eleições. C. Apreciar e aprovar o regulamento e suas alterações com as instruções normativas para o funcionamento das diretorias, secretarias, comissões e demais serviços. D. Aprovar a admissão de membros honorários. E. Julgar sugestões da diretoria executiva sobre concessões de prêmios, honorificências, títulos e representações oficiais da ASLOG. F. Aprovar a previsão orçamentária anual proposta pela diretoria executiva. G. Aprovar as contas anuais apresentadas pela diretoria executiva ao final de cada exercício fiscal ou ao final de cada mandato. H. Havendo empate nas decisões do Conselho, o presidente exercerá o voto de qualidade. Artigo 23. Cabe ao Conselho Administrativo realizar obrigatoriamente uma reunião anual, no máximo 30 dias antes da reunião anual da Assembleia Geral. Parágrafo único. Poderão ser realizadas quantas reuniões forem necessárias por convocação dos presidentes do Conselho ou da diretoria executiva. Do Conselho Fiscal. Artigo 24. A ASLOG terá um Conselho Fiscal eleito pela Assembleia Geral composto de 6 membros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, podendo haver reeleição por mais um período consecutivo. Artigo 25. É de competência do Conselho Fiscal a. Reunir-se obrigatoriamente uma vez ao ano para apreciar a previsão orçamentária apresentada pela diretoria executiva. B. Examinar o balanço anual da diretoria executiva e C. Emitir pareceres sobre as contas do Conselho de Ética. Artigo 26. A ASLOG terá um Conselho de Ética eleito pela Assembleia Geral composto de 6 membros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho de Ética será de 2 anos, podendo haver reeleição por mais um mandato consecutivo. Artigo 27. É de competência do Conselho de Ética a. Normatizar e fiscalizar a postura e conduta da ASLOG e de seus membros. Parágrafo único. O Conselho de Ética reunir-se-á sempre que houver convocação do próprio Conselho, presidente do Conselho Administrativo, presidente da diretoria executiva. Capítulo 7º. Da diretoria executiva. Artigo 28. A ASLOG terá uma diretoria executiva eleita pela Assembleia Geral composta de 9 membros assim distribuídos. Presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros, diretor social, diretor técnico. Parágrafo único. A. O mandato da diretoria executiva será de 2 anos, sendo permitida a reeleição por mais um mandato consecutivo para um mesmo cargo, não havendo limite quando ocorrer mudança de cargo. B. A posse da diretoria administrativa dar-se-á na Assembleia Geral. Artigo 29. Compete à diretoria executiva a. Administrar a ASLOG cumprindo e fazendo cumprir o Estatuto. B. Elaborar o regulamento interno. C. Contratar e dispensar o pessoal necessário para o bom andamento das atividades sociais, fixando-lhes a remuneração de acordo com a previsão orçamentária. D.
apresentar anualmente ao Conselho Fiscal e ao Conselho Administrativo o balanço e as contas referentes ao exercício fiscal. E apresentar anualmente ao Conselho Administrativo o relatório das atividades da ASLOG. F. Representar a ASLOG em todos os atos executivos sociais em juízo ou fora deles. G. Indicar ao Conselho Administrativo pessoas físicas para a categoria de membros honorários. H. Encaminhar ao Conselho Administrativo proposta para designação de membros fundadores ou regulares como representantes da ASLOG em regiões fora da sede, definindo os direitos e deveres inerentes à representação pretendida. I. Assinar conjuntamente, presidente ou um vice-presidente, com um dos tesoureiros da associação, quaisquer contratos e demais papéis de que decorram ou possam decorrer obrigações pecuniárias para a associação, inclusive levantamento de fundos bancários. J. Discutir aprovando ou rejeitando todas as proposições dos seus membros. Artigo 30. Compete ao presidente: A. Executar as decisões da diretoria. B. Representar a ASLOG em juízo e em todas as áreas legais e fiscais, podendo nomear procuradores durante sua gestão para funções específicas. C. Convocar e presidir as reuniões da diretoria. D. Solicitar ao Conselho Administrativo a convocação de assembleia por decisão de 2/3 da diretoria executiva. E. Promover o bom andamento dos trabalhos da ASLOG e cuidar do relacionamento dos associados, tomando todas as medidas preconizadas neste estatuto. F. Submeter à aprovação do Conselho Administrativo o regimento interno, suas alterações, a previsão orçamentária e as contas anuais. G. Prestar contas ao Conselho Fiscal sobre sua gestão mediante a apresentação do balanço do período. Artigo 31. Compete aos vice-presidentes: A. Substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos. B. Aceitar e desincumbir-se de tarefas específicas condizente com seu cargo indicadas pelo presidente. Artigo 32. Compete ao primeiro secretário: A. Coordenar, supervisionar e orientar os trabalhos de secretaria, mantendo sob sua responsabilidade os documentos legais da ASLOG, manter sob sua guarda os arquivos e demais documentos da secretaria. B. Redigir e proceder à leitura das atas das reuniões da diretoria e Assembleia Geral. C. Organizar e manter atualizado o cadastro dos associados. Artigo 33. Compete ao segundo secretário: A. Substituir o primeiro secretário nas suas faltas ou impedimentos. B. Executar tarefas específicas que lhe forem atribuídas pela diretoria. Artigo 34. Compete ao primeiro tesoureiro: A. Superintender os serviços da tesouraria da associação. B. Arrecadar as rendas sociais e efetuar o pagamento das despesas da associação. C. Movimentar os fundos bancários da associação, assinando os respectivos cheques, observado o disposto na linha I do artigo 29. D. Elaborar o balanço anual e previsão orçamentária para serem enviadas respectivamente à apreciação do Conselho Fiscal e Conselho Administrativo. Artigo 35. Compete ao segundo tesoureiro: A. Substituir o primeiro tesoureiro nas suas faltas ou impedimentos. B. Executar tarefas específicas que lhe forem atribuídas pela diretoria. Artigo 36. Compete ao diretor técnigo: A. Promover intercâmbio com demais entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento técnico e científico da ASLOG. B. Criar e coordenar comitês técnicos para o desenvolvimento da logística. C. Organizar e coordenar mesas redondas, grupos de estudo, cursos, seminários e congressos. D. Manter e desenvolver o arquivo técnico e biblioteca da ASLOG. E. Executar tarefas específicas que lhe forem atribuídas pela diretoria. Artigo 37. Compete ao diretor social: A. Estimular e organizar as atividades sociais, culturais e recreativas da associação. B. Promover aumento do quadro social em todas as suas categorias. C. Executar tarefas específicas que lhe forem atribuídas pela diretoria. Capítulo 8º. Das rendas e patrimônios. Artigo 38. O patrimônio da associação será constituído pelos bens, inclusive imóveis e direitos que vier a adquirir. Artigo 39. O patrimônio social permanecerá sob a guarda e a responsabilidade direta da diretoria executiva, cabendo, entretanto, aos membros, de maneira geral, a obrigação de zelar pelos bens e direitos da associação. Artigo 40. A aquisição e a alienação de bens imóveis dependerá da aprovação prévia do Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal. Artigo 41. As fontes de receitas da associação serão as seguintes: associativas,
provenientes de joias e mensalidades dos membros de todas as categorias. Promocionais, provenientes da realização de convenções, encontros, exposições, viagens e outros. Subsidiárias, provenientes do resultado de atividades de órgãos de comunicação e outros organismos que venham a ser criados na ASLOG. Eventuais, provenientes de juros sobre disponibilidades, rendas de outras naturezas, bem como de doações em geral. Capítulo 9. Das disposições gerais. A ASLOG reger-se-á pelo estabelecido neste Estatuto e em suas omissões por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 42. Nenhum cargo eletivo será remunerado. Artigo 43. Por determinação legal ou por liberação dos sócios na forma já prevista nesse Estatuto, a dissolução e liquidação da associação aplicar-se-ão os preceitos legais vigentes, especialmente as disposições constantes no Código Civil Brasileiro. Artigo 44. Em caso de dissolução da ASLOG, seu patrimônio será doado a uma instituição de caridade, oficialmente reconhecida como de utilidade pública, por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 45. A associação não participará de quaisquer atividades ou manifestações político-partidárias ou religiosas. Artigo 46. Os membros associativos não respondem, quer individualmente, subsidiária ou solidariamente, pelas obrigações contraídas pela ASLOG. Artigo 47. O exercício fiscal da ASLOG coincidirá sempre com o ano civil. Artigo 48. A admissão do associado em qualquer de suas classes no quadro social pressupõe um inteiro conhecimento e aceitação deste Estatuto, bem como o cumprimento de suas obrigações societárias. Artigo 49. Mediante aprovação da Assembleia Geral ou Conselho de Administração, poderão ser criadas sedes regionais. Capítulo 10. Das disposições transitórias. Artigo 50. Na forma do artigo 21, a primeira eleição da ASLOG elegerá 8 membros para o Conselho Administrativo, já indicados os 4 membros que terão mandato de 4 anos e 2 anos, respectivamente. Artigo 51. A Assembleia de Fundação indicará uma comissão pro tempore que terá a incumbência de implantar a ASLOG no prazo de 150 dias. Essa comissão será formada por 5 membros fundadores. Artigo 52. A primeira eleição da ASLOG será realizada 150 dias após a data de fundação, ficando sob a incumbência da comissão de implantação o cumprimento das normas previstas neste Estatuto. Parágrafo único. Para esta primeira eleição, excepcionalmente, poderão votar e ser votados todos os membros que já tenham cumprido 45 dias de ingresso no quadro associativo, mantidas as demais disposições do capítulo 3º. São Paulo, 6 de junho de 1989. De certa forma, agradeço, portanto, a todos vocês. E, finalmente, agradeço a presença de autoridades, convidados especiais, e passo, finalmente, a palavra ao mestre de cerimônia. Muito obrigado. Dou aqui por encerrada a parte formal desta Assembleia. Gostaria de comunicar à Assembleia que já aderiram via Telex e pedem para que sejam considerados fundadores, muito embora não possam lançar a ata, que já fica para a Assembleia ser ouvida, da Xerox Industrial e Comercial Sociedade Anônima, através dos senhores Luiz Carlos de Oliveira e Aurélio Patroclo, pedindo que considerem como fundadores e lamentando a impossibilidade do comparecimento, bem como a Iris Vídeo. Da mesma forma, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga da Bahia, através do seu presidente, o senhor Antônio Pereira de Siqueira, agradecendo o convite e se filiando à ASLOG. Da mesma forma, a SEAG do Amazonas, através do senhor Avelino Pereira Cuvelo. Também não pôde estar presente, gostaria de estar e gostaria de ser considerado como fundador, o senhor João Andreata de Souza, coordenador da Cibrasen. Feita essas informações à Assembleia, agradecendo a presença de todos e novamente pedindo escusas
pelo pequeno retardamento do início, e como primeira contribuição da ASLOC a todos os senhores, aqueles que estacionaram o carro no estacionamento do Hilton, depois, com as secretárias, ao lançarem as assinaturas no livro de entrada, poderão adquirir um selo do estacionamento subsidiado, mais barato que os outros estacionamentos, com oferecimento da ASLOC. E convidamos a todos para o coquetel, devendo ressaltar que o patrocínio é da Brasil Doc, com a participação de Palites Canoso. Não se esqueçam, por favor, de entregar o livro de filiação, estejam à vontade e parabéns pela criação desta nova associação.